Há uma semana atrás, eu publiquei uma enquete lá na aba Comunidade perguntando qual Lost Media vocês gostariam que eu trouxesse para o canal. E bom, o resultado sinceramente não me surpreendeu, pois o programa Boa Noite Brasil com Gilberto Barros falando sobre Yu-Gi-Oh! Ganhou de lavada. E eu digo que não me surpreende porque essa é, sem dúvidas, uma das mídias perdidas mais procuradas pela comunidade brasileira de Lost Media. Mas como um programa que ficou tão marcado no imaginário popular, pôde simplesmente desaparecer por completo. E será que a gente realmente não tem mais nada para descobrir sobre esse programa? Bom, há pouco mais de um mês eu tenho dedicado parte do meu tempo livre para investigar essa história em busca de qualquer fragmento ou informação sobre essa mídia perdida. E acreditem se quiser, mas depois de algumas semanas de pesquisa, eu consegui encontrar uma pessoa que simplesmente participou dessa edição do programa. E não, eu não estou sendo sensacionalista ou fazendo clickbait. Trata-se de um personagem importantíssimo para essa história. E o melhor, essa pessoa topou trocar uma ideia comigo e revelou diversas informações muito valiosas sobre o assunto. No vídeo de hoje, eu vou contar mais detalhes sobre a minha jornada em busca dessa Lost Media. E vocês também vão descobrir quem é essa tal pessoa, como cheguei até ela e por que ela é tão importante assim. Ficaram curiosos? Então não deixem de ver o vídeo até o final. Tudo começa mais ou menos na metade de julho desse ano, que foi quando eu decidi voltar mais ativamente com o canal. Eu já tinha conhecimento sobre essa Lost Media do Gilberto Barros há um bom tempo, mas foi a partir dessa época que eu me dediquei quase que diariamente a buscar por mais informações sobre esse assunto. Primeiramente, eu decidi tentar contato com a própria assessoria do Gilberto Barros, enviando um e-mail onde eu explicava o porquê do interesse em falar com ele sobre esse assunto. Então eu convidei ele para uma entrevista, mas infelizmente eu não recebi nenhuma resposta. Algum tempo depois, eu resolvi publicar um post lá no fórum Lost Media Brasil no Reddit e no grupo Mídia Perdida Postagem do Facebook, pedindo para que as pessoas compartilhassem o que elas lembravam sobre o programa. Minha ideia era reunir vários relatos de usuários que pudessem nos ajudar a, pelo menos, refrescar um pouco a memória, porque essa é uma mídia perdida que as pessoas não veem há muito tempo. A gente não tem um relato claro de quando foi a última vez que a gente teve acesso a ela. Então, muito do que se fala sobre o assunto é de fato baseado em memórias. Então, o meu objetivo era reunir todas em uma só, identificar o que tinha em comum em todas elas, para tentar puxar mais detalhes sobre como foi o programa naquela época. E olha, eu posso dizer que essa ideia sim deu muito certo. Porque além de receber relatos de pessoas que tiveram suas cartinhas queimadas ou jogadas fora, eu também tive acesso a comentários com descrições mais detalhadas sobre o programa em si, com destaque para o depoimento do Dio the Sailor Moon Fan lá no Reddit, que mandou um texto bem grande e detalhado com tudo o que ele lembrava em relação à matéria. De maneira resumida, ele comentou sobre o tom do programa que, segundo ele, era bastante alarmante, e também lembrou que eles até mostraram cenas do Dragon Ball Z como argumento para afirmar a opinião de que o anime incitava a violência, mesmo que o Dragon Ball Z não tivesse nada a ver com Yu-Gi-Oh! Eles colocaram tudo no mesmo balaio, no mesmo pacote, e estavam tratando sobre o tema daquela forma alarmista que a gente já está acostumado. Mas enfim, para falar a verdade, o que mais me chamou a atenção no comentário foi um trecho em que ele cita que o Gilberto Barros levou até o programa pessoas para acusar e para defender o card game, justamente para formar uma espécie de tribunal ao vivo. Eu confesso que essa informação alugou um apartamento na minha cabeça, porque eu pensei, poxa, se tem alguém que pode ter acesso a uma gravação desse vídeo, com certeza é a pessoa que foi convidada para participar do programa. Tipo, a chance dela ter gravado isso para poder assistir depois era muito alta. Mas quem é essa pessoa? Qual o nome dela? Onde ela tá hoje em dia? Como encontrá-la? Eu precisava responder essa pergunta, senão eu não teria paz. Então o meu primeiro passo foi procurar por especialistas em card games localizados naquela região de São Paulo. Ao mesmo tempo, eu também refinei a busca do Google para que ela apresentasse apenas por páginas atualizadas em 2003, com o intuito de buscar informações mais contextualizadas com a época. E foi acessando esses fóruns, sites e blogs antigos que eu descobri que o convidado em questão supostamente se chamava Luciano, e isso já me ajudou a filtrar ainda mais a pesquisa. Bom, depois de procurar muito, eu encontrei um perfil no Twitter que me fez ter quase certeza que se tratava do especialista que eu estava procurando, pois o nome batia, a idade aparentemente batia e,
principalmente o fanatismo por Yu-Gi-Oh! Batia com certeza. Além do mais, com uma pesquisa bem rápida, eu vi que ele já tinha curtido um outro vídeo aqui do YouTube que falava sobre essa matéria do Gilberto Barros. Na verdade, eu vi que ele curtiu um tweet que tinha o link desse vídeo, e a partir daí, eu de fato precisava tirar a prova dos 9. Então eu decidi enviar mensagens para ele em basicamente todas as mídias sociais que eu encontrei. Nas mensagens, eu perguntava se ele era de fato o convidado do programa e também apresentava o conceito de Lost Media e dessa comunidade tão maravilhosa que eu faço parte. Uns 2 dias depois, eu recebi um e-mail do Luciano Santos confirmando que sim, era ele. E que ele iria entrar em contato comigo para conversarmos com mais calma sobre o assunto. Só para dar um contexto, o Luciano é um nome importantíssimo para a cena de card game de São Paulo. Ele fez parte da organização dos principais torneios de Yu-Gi-Oh! Da região. Ele tem vasta experiência no assunto e teve contato com as cartas muito antes de qualquer polêmica. Mas enfim, eu comecei a conversar com ele para ter certeza se ele era de fato a pessoa que eu estava buscando, e depois de algumas mensagens trocadas foi possível confirmar que minha busca estava correta. Sim, era ele. E o mais legal é que ele estava totalmente disposto a tirar dúvidas e conversar sobre o acontecido. Pois bem, a gente começou a conversar sobre o assunto em uma espécie de entrevista, e ele teve a gentileza de produzir um vídeo para responder tudo o que eu perguntei de forma detalhada. Eu vou passar esse vídeo para vocês e também colocarei as perguntas que eu fiz aparecendo na tela de maneira gradual, mas para contextualizar mesmo. Então, sem mais delongas, confira esse depoimento inédito sobre o programa do Gilberto Barros falando sobre Yu-Gi-Oh! Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano. Trabalho no Yugi desde que Yugi é Yugi. Para vocês terem noção, nós jogávamos o card game na Liberdade, aqui no bairro de São Paulo, de colônia japonesa, e a gente jogava os cards em japonês. E desde então, eu venho me apaixonando pelo jogo, pelo ambiente, principalmente pela organização de torneios. Eu tô aqui para falar um pouco sobre o programa do Gilberto Barros, né? Não sei se vocês estavam na época, se já eram nascidos, né? Porque isso aconteceu ali em 2003, 2004, quando o Yugi estava no seu auge aqui no Brasil. E o Gilberto Barros, ele tinha um programa programa da Bandeirantes, chamado Boa Noite Brasil. Ele era o Gilberto Barros, o Leão. E naquele momento ele sempre fazia algumas polêmicas, né? Tratava de alguns assuntos interessantes e tudo mais. E houve um período em que eles falaram sobre as cartas do demônio, que eram o Yu-Gi-Oh! Nada mais nada menos que o Yu-Gi-Oh! Mas era curioso porque assim, o alvo em si não era também o Yu-Gi-Oh! Era qualquer card game, qualquer coisa de animação onde se falasse sobre demônios ou coisas do gênero. E foi muito usado aquelas cartinhas de banca, né? As piratinhas, as falsetas, né? Como o pessoal conhece. E essas cartas, tinha uma tradução terrível, né? Tinham algumas coisas muito parecidas, mas tinha muita coisa absurda. Era o começo desse mercado. Então, assim, tinha muita coisa complicada na época. E era engraçado porque, assim, isso começou num dia como quem não queria nada. Ele só lançou aquela polêmica achando que ia dar um ibope para aquele dia. E isso se estendeu por praticamente uma semana. E cada dia ele ia na TV, em determinado momento do programa, né, ele ia na TV só para falar das cartas do demônio, e isso começou a gerar uma comoção muito complicada na época. Pais e mães jogando as cartas fora, religiosos queimando os produtos das crianças, e uma série de complicações que, só quem viveu a época e quem sentiu os resultados na pele vai poder contar melhor. Naquela época também, eu já organizava, já era conhecido no mercado, já tinha feito vários eventos e tudo mais. E eu liguei para a Band, né? Falei, olha, eu gostaria de saber como que faz para a gente poder falar sobre o jogo, porque o jogo não é nada do que vocês estão falando na TV. E eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou um organizador de eventos sério e tudo mais. Tanto que isso pegou. O Gilberto Barros, na época, só chamava. Falei, então estamos aqui com o Luciano, um organizador de evento sério. E isso acabou pegando lá durante o programa. E, enfim, eu me convidei ao programa e eles disseram que no último dia, que seria uma quarta-feira, se eu não estiver enganado, no último dia eles iam abrir o espaço para outras pessoas. Então, fomos eu, falando do Yugi, nós tínhamos o Roger falando sobre o Magic, que é uma pessoa muito importante lá do mercado de Magic na época e tudo mais. Ele já foi até lojista, tinha uma loja de hobbies até pouco tempo atrás.
e além dos pastores e outras pessoas, né? Então foi bem interessante todo o processo, tudo que foi armado na época, né, para se falar do Yugi. Quando eu fui no Yugi, já era uma época em que, por exemplo, o mercado brasileiro estava começando a engatinhar, fazia um mega sucesso na Rede Globo, e eu acredito que isso tenha ajudado muito, tanto na polêmica quanto na escolha do tema, né? O programa, ele criou um sensacionalismo em cima de uma coisa que talvez os padrões da época, talvez para a educação da época, talvez até para a forma como as pessoas foram criadas até aquele momento, era um pouco mais complicado. Não se fala de demônios em casa, não se fala de certas coisas que eram assuntos, de certa forma, polêmicos. E, enfim, era muito curioso que no programa eles abordavam esses temas, mas misturavam tudo, misturavam Magic, misturavam Yugi, colocavam cenas de Dragon Ball, colocavam cenas de outros desenhos, sabe? Eles fizeram uma mistureba complexa, acho que essa é a palavra, fizeram uma mistureba complexa, porque eles mesmos não sabiam o que estava acontecendo na época, né? Eles mesmos não entendiam o que estava acontecendo, eles só entendiam o que estava dando audiência. É engraçado que, assim, um dos momentos mais marcantes do programa, ele aconteceu justamente quando estava no comercial, ali nos bastidores, vamos dizer assim, que o Gilberto veio conversar comigo, porque assim, toda vez que o programa ele é linear, ele rodou a noite toda, e a cada comercial tinham pais ali com criança e tudo mais, e as crianças vinham conversar comigo, os pais vinham conversar comigo, para entender um pouco mais, para saber, para ver. Eu tinha levado coisas como alguns cards, tinha levado troféu, tinha levado muita coisa interessante na época, justamente para desmistificar. E isso foi um momento marcante, porque ali pelo segundo, terceiro bloco, no break, o próprio Gilberto veio falar comigo, falou: nossa, Luciano, eu vejo que as crianças conversam com você e saem super felizes e tudo mais, eu vi os pais conversando com você e saem assim, bem satisfeitos. Me fala mais, mas aí expliquei um pouquinho para ele do jogo e tal, e ele me confessou uma coisa muito boa, porque assim, ele falou que ele não sabia o que estava acontecendo aí, ele não tinha ideia da situação, e que aquilo foi feito justamente para o que foi feito, ou seja, dar audiência. Eles queriam audiência e conseguiram audiência na época, né? Então foi bem interessante isso. Lá nós falamos muitas coisas interessantes sobre como não só os cards, mas os RPGs podiam ter uso em sala de aula, como eles trabalham com habilidades cognitivas. Na época a gente nem chamava de habilidades cognitivas, né? Mas hoje em dia a gente conhece muito sobre isso. E falávamos, né, sobre as habilidades cognitivas que os jogos trabalham, percepção espacial, outras línguas, habilidades matemáticas, a empatia, saber lidar com vitórias, com derrotas, né? E teve um momento até engraçado naquele lá que eles mostraram um card de Magic que era... eu não vou lembrar o nome do card, mas era alguma coisa das trevas e tudo mais. E aí o Leão, para tentar me encurralar, ele perguntou: mas você acha certo ter isso, não sei o quê? Aí eu disse para ele, assim, na época, não com as mesmas palavras, né, mas eu disse para ele que o que seria da luz se não tivesse, né, essa questão do mal, né? Como é que a gente saberia o que era bom se a gente não soubesse que era o mal? Então, assim, mesmo as coisas ruins nos ensinam alguma coisa. Então isso marcou muito o programa, achei, assim, muito legal, assim, essa parte, né? Curioso é que a repercussão, bom, por estarmos mexendo com uma questão mais religiosa do que social, mais como que eu vou explicar? Uma coisa mais de polêmica do que de educação. Então, assim, a Globo tirou o jogo do ar, tirou o desenho do ar. Os card games que na época eram importados ficaram mais difíceis ainda de se trazer, muitas lojas pararam, o que encareceu um pouco mais o jogo. E isso só veio a melhorar depois ali, no meio de 2004, quando a Upper Deck veio para o Brasil e não só distribuiu oficialmente na língua portuguesa os cards, como também trabalhou com uma distribuidora nacional, né? Não foram 3 na época, mas enfim, isso é um papo para um outro podcast, aí, um outro vídeo, né? E, enfim, acabou-se que mudou muita coisa no mercado, mas assim, não a nosso favor. Mas continuamos aí, até hoje. Foi bem curioso, assim, foi divertidíssimo. E é incrível, cara, vocês não têm noção do que é estar na TV, dos bastidores. Foi muito curioso porque, assim, eles me serviriam
uma carona, né? Eles me pegaram num ponto, me deixaram num ponto, né? Desculpa, engasguei aqui. Eles me pegaram num ponto, me deixaram num ponto, sabe? Teve translado, teve lanche, eu fui super bem tratado, assim, as pessoas ali não estavam para atacar o Yu-Gi-Oh!, para atacar qualquer instituição, para atacar o Luciano, né? Pelo contrário, era só uma questão de polêmica da TV, né? Então é muito curioso você ver alguns pais que estavam ali batendo o pé, que era coisa do demônio, e quando você conversava nos bastidores ali, eles entendiam que na verdade não era bem aquilo e tal, eles foram levados a entender que era uma coisa maléfica, e quando na verdade o mal está no uso que você dá das coisas, né? Então, enfim, a única pena que eu tenho de toda essa situação, a única coisa chata de toda essa situação, é que nós estamos falando de 2003 para 2004, né? Não se tinham muitas câmeras no mercado, os celulares não faziam o que faz hoje. O YouTube estava até engatinhando, se é que ele existia, enfim. É difícil, você dificilmente vai achar alguém que tenha um registro disso. Já procuramos em muitos lugares, o próprio Lucas já procurou também, e é muito difícil. Então, se você por acaso tiver esse registro, né? Tiver uma fita cassete lá, com isso gravado, pô, dá um toque pra gente, porque é muito importante. A própria Bandeirantes não tem mais acesso a essa informação, né? Quando você cede a imagem, que é o que você faz para participar de um programa desses, automaticamente você não tem mais acesso e nenhum direito em cima dessa imagem. Então, as poucas tentativas que nós tivemos também de recuperar isso foram nulas, né? Transfere para um setor, transfere para o outro, vai ver, não sei o que, tem que requerimento, tem isso, tem aquilo. Está sendo um processo extremamente burocrático, é extremamente difícil, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Me procurem, né, nas redes sociais, Card Master Lu, né? Lembra do Mastercard, o cartão? Então é Card Master Lu. Eu estou em todas as redes, estou no Facebook, no Instagram, que eu não uso muito, no TikTok. Enfim, me procura lá se vocês querem saber mais. Estou disposto a conversar sobre toda a história do Yu-Gi no mercado, como é o mercado brasileiro. Eu estou nessa aí oficialmente desde 2002, quando eu saí aqui da Devir e fui atrás do sonho de trabalhar com Yu-Gi. E estou até hoje, inclusive, de volta na Devir trabalhando com Yu-Gi. Então, se você gosta de alguma coisa, se você acredita nessa coisa, vai em frente, cara. Eu acreditei e eu tô aqui. Valeu, galera. Foi um prazer conversar com todos vocês. Espero que a gente converse muito mais, hein? Valeu, Lucas. Obrigado pela oportunidade, cara. Você é demais e parabéns pelo tema abordado. Valeu. Até mais. É muito legal poder relembrar das cenas com a certeza de que elas de fato aconteceram. Afinal, se trata de uma pessoa que sentou na frente do Gilberto Barros para debater com ele sobre Yu-Gi-Oh! Eu agradeço o Luciano e indico que sigam ele nas redes sociais porque ele é uma pessoa muito gente boa. Ele adora falar de Yu-Gi-Oh! Ele trabalha na área até hoje e com certeza vai continuar nos ajudando nessa missão. Infelizmente, ele também não tem acesso à gravação, o que aumenta ainda mais o nível de dificuldade dessa Lost Media. Mas, para ser sincero, eu acredito que esse programa vai acabar aparecendo uma hora ou outra aqui na internet, pois estamos falando de um evento que repercutiu de maneira intensa naquela época. Você que está assistindo, tem algum material, informação ou memória relacionada a essa mídia perdida? Então compartilhe com a gente nos comentários. E eu confesso que produzir esse vídeo foi bem difícil, principalmente porque não há muita informação disponível sobre o assunto na internet, mas eu acredito que o resultado foi bem positivo. Bom, pelo menos eu gostei bastante.